Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Isaac mandou R$35. Porra, Isaac. Boa noite a todos, mas principalmente ao Rasta, que com graça rara, ali a formosura discreta, a engenho agudo, luzindo o espírito fino e olhar que persuade sem esforço. E boa noite também ao Thales, que sou o moderador dele. Gostaria de pedir ao Thales que falasse sobre o debate que ele vai ter com o Tiago, como vai ser sua abordagem e de que forma ele vai responder às ideias totalmente lelé da cuca do Tiago, e se ele espera que no final disso tudo conseguimos nos juntar para adorarmos Mitra. Ótima pergunta, o Isaac aí, famoso, e tá sumido das lives, hein, Isaac? Bom, amanhã, né, eu vou debater com o Thiago e mais um pastor lá, o Thiago Lima, né? Cara, a minha ideia, primeiramente, era levar a argumentação de prova do papado da Sagrada Teologia, né? Então eu ia por aquela linha de que Pedro é o monarca dos apóstolos mesmo, né? Ele tem uma primazia jurisdicional, aí eu ia fazer essa prova pela revelação, né, das Sagradas Escrituras e pela história. E aí depois eu ia provar que os bispos são sucessores dos apóstolos e, por consequência, eu ia provar, né, que o Papa de Roma, ele recebe esse primado jurisdicional de São Pedro, né, unicamente ele. Só que eu não sei se isso vai ser possível nesse debate, porque o Thiago Lima, como você bem disse, ele é um doido, ele não vai saber nada de patrística, ele não vai saber nada sobre as controvérsias, sobre pai da igreja para ele é um nada, né? Então, eu vou por aquela linha, né, de, sei lá, ele vai por aquela linha de que Constantino fundou a igreja católica, assim, tipo, fundou o papado. Porra, eram dezenas de papas antes de Constantino. Eu vou falar, né, como assim? O Constantino, ele enganou Irineu de Lyon, no século II, que diz que toda igreja deve concordar com Roma. Ele voltou no tempo. Vou falar Inácio de Antioquia, né? Ele manda 7 cartas, discípulo direto de São João, ele manda 7 cartas para as igrejas, né, no seu martírio, e dentre todas, a única que ele não repreende, diz que não é Pedro e Paulo para julgar, é Roma, e diz que ela preside na caridade. Que é, inclusive, eu vou argumentar do porquê que esse termo presidir na caridade é uma jurisdição universal. Eu vou tentar ir por essa linha. Eu vou falar, olha, com quem que vocês vão ficar? Com o discípulo direto de São João Apóstolo, né? Ou com o Thiago Lima aqui falando que Constantino fundou o papado, sendo que o papado é muito evidente, né? Clemente de Roma repreendendo a igreja de Corinto. Clemente é um papa que aparece na Bíblia. Eu pretendo ir por essa linha e falar, né, provar a prefiguração do papado no Antigo Testamento, né, em Isaías, as Chaves, Abraão sendo o pai da multidão, né, tendo o nome trocado, assim como Pedro teve o nome trocado. Eu vou por essa linha aí de... Provavelmente a gente vai ficar restrito à Bíblia, né? Eu acho que eles não vão citar muita patrística, a história da igreja, né? Ia ser legal se fosse assim, mas eu acho que não vai ser, não. Você não acha que debater com protestantes, quando a exigência que eles fazem é você admitir já a premissa deles de só usar a Bíblia, você não acha que isso, tipo, faz com que qualquer católico já comece com um pé atado? Sim, eu acho. A questão é, alguns protestantes, eles aceitam, né, os pais da igreja, digamos assim, pelo menos os primeiros pais, esse consenso, porque eles conseguem, os protestantes mais estudados, eles conseguem por aquela linha argumentativa, né, de que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Então, os pais da igreja interpretaram que o consenso dessa igreja, né, os primeiros cristãos, eles não têm como eles terem se corrompido ali, e a igreja ter se perdido e pregado doutrinas erradas durante tanto tempo, né? Então, alguns protestantes aceitam isso. Só que, o que eu acho que deve ser objetado, né, é o seguinte, beleza, porque cara, uma coisa que, inclusive, eu quero que interpretem da maneira mais ortodoxa possível isso daqui que eu vou falar. A Bíblia, ela é possível, existem várias interpretações possíveis na Bíblia. Eu consigo provar, o papado é uma interpretação possível. E normalmente o que a gente tira, né, né, para resolver isso, são os pais da igreja. Então, é óbvio que você pode ter outra interpretação. Você pode interpretar dai a César o que é de César, como você tendo que encontrar um cara na rua chamado César e dar alguma coisa para ele.
Só que você provando que essa interpretação é possível na Bíblia, e você utilizando o consenso dos cristãos do primeiro milênio, que foram discípulos diretos dos apóstolos, você chega à conclusão que essa é a mais provável interpretação, entende? Porque se a gente for ficar discutindo várias interpretações possíveis só com a Bíblia, sem recorrer como acabar com essa interpretação pessoal com os pais da igreja, não vai chegar a lugar nenhum, na minha visão. Nunca chegou, não. Nunca chegou. Por isso que é preciso, para mim, sempre o papado, né? É o tema mais importante, sempre sucessão apostólica. Até porque os próprios pais da igreja, eles têm divergência, né? Eles têm, certos protestantes aí dizem, por exemplo, não, beleza, Santo Irineu de Lyon, no século II, ele diz que todas as igrejas devem concordar com Roma, mas ele era milenarista. Tá. O que isso daí implica? Mesmo se ele tem uma interpretação pessoal errada, que é o milenarismo. Só que se ele diz que toda a igreja deve concordar com Roma, então ele ficaria com Roma na condenação dessa tese, né? Ele concordaria por necessidade. E você... Por mais... E nem é uma sessão apostólica, ele diz que ele recebeu uma imagem de São João do Apocalipse, né? Policarpo recebeu, na verdade, e passou para ele, e aí ele viu aquela imagem do Apocalipse e interpretou como um reino milenário, literal, né? Então, não se segue a argumentar assim, né? Só porque os pais da igreja poderiam ter divergências interpretativas, né? Se eles acreditavam no papado, não tem o que fazer. E como é que tu foi persuadido do papado? Tipo, qual que foi o teu caminho? Boa pergunta. Cara, então, é muita coisa para falar aí. Primeiro, todos os argumentos que me persuadiram a favor do papado foram melhores explicações do que os ortodoxos objetam. Então, por exemplo, um exemplo muito claro, né? Muito comum. Antioquia, no século IV, teve um cisma lá, né? Cisma meleciano, supostamente, né? Meleciano, de São Melécio. E aí tinham 3 bispos, né? Paulino, Vitalis e Melécio, disputando ali, um acusando o outro de ariano. Aí os ortodoxos, eles vão falar assim, olha, tá vendo? O bispo de Antioquia, eles estavam em cisma ali e eles não estavam em comunhão com Roma. Então parece que no primeiro milênio não existia essa jurisdição universal, né? Beleza. Cara, quando você vai estudar realmente esse cisma, você pega... Vamos ver o que aconteceu aqui realmente, né? Você pega São Jerônimo na época, ele escreve uma carta para o Papa. A epístola 15 dele. Ele vai escrever, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Vou até tentar parafrasear exatamente aqui, para não... Eu acho que eu não vou conseguir... Bom, a epístola 15 aí, pessoal, só pesquisar em inglês, no New Advent, vocês acham aí com tradução de protestante, inclusive. Mas ele diz, assim, ó, olha, Papa, eu estou aqui em Antioquia. E como... Porque ele foi fazer um jejum, né? Ele estava realmente bem... por causa dos pecados dele, ele fala que ele foi para o deserto da Síria fazer um jejum. E aí ele chega na Síria, né? Nessa Antioquia, na sede de Antioquia, e ele vê que ali está tendo um cisma, né? Desses 3 bispos. E aí São Jerônimo, ele fala, o Oriente está abalado pela fé, né? Eu não hesitei, então, como é de costume, sempre, que eu devo consultar a cátedra de Pedro, a fé louvada pelo apóstolo. Eu falo, então, com o sucessor do pescador, com o discípulo da cruz, eu estou lendo aqui, tá? Seguindo a ninguém em primeiro lugar, senão Cristo, estou em comunhão com a tua bem-aventurança, isto é, a cátedra de Pedro. Sobre esta rocha eu sei que a igreja é construída. Quem não comer cordeiro dentro dessa rocha é profano. Se alguém não estiver com Noé nessa arca, perecerá no dilúvio. Né? E aí ele diz, né, sobre os 3 bispos. Vitalis eu não conheço, Melécio eu rejeito, ignoro Paulino. Aquele que não ajunta contigo espalha. Ou seja, quem não é de Cristo é anticristo. E aí ele vai falando assim várias coisas, assim, né, várias coisas piedosas para no final, né, dizer, então com quem eu devo me comunicar, Papa, aqui nesse cisma de Antioquia? Porque você tem que decidir isso. Então, veja como é que quando você vai ver realmente o que os pais da igreja pensavam sobre esse cisma, porque é muito fácil, né? Tinha um cisma ali, o Papa não estava em comunhão com tal bispo, e é isso, não tinha jurisdição universal, né? Mas, porque ele escolheu o Paulino, né? Só que quando você vai ver os pais da igreja, eles recorrem ao Papa para decidir o bispo legítimo ali de Antioquia, né? E os ortodoxos não contam isso. Por mais que ele tenha escolhido Paulino, né, e não São Melécio, ele escolheu São Melécio posteriormente, ele deixou esses 2 bispos legítimos, ele foi recorrido
para resolver um cisma no Oriente. Né? Outra questão muito objetada, né, pelos ortodoxos é o cânon de Calcedônia. Não sei se esse daí é bem famoso, não sei se vocês já ouviram falar, que é um cânon de um concílio ecumênico do primeiro milênio, que ele diz que Constantinopla tem a mesma autoridade de Roma por ser capital do império. Né? E aí, os bispos, eles estão... Né, o bispo Anatólio de Constantinopla, ele manda carta, olha, você está como intérprete, né, o concílio de Calcedônia, perdão, ele manda para o Papa Leão dizendo que ele está como intérprete do concílio, né, e queria que ele ratificasse esse cânon. E aí, o Papa São Leão Magno, ele rejeita esse cânon e fala que, né, Roma é suprema e tudo mais, e o bispo Anatólio, ele responde e fala, não, desculpa, não tive nada a ver com isso, eu não tive nada, eu sempre amei a paz, né, e aí ele anula esse cânon. Só que veja até onde os ortodoxos vão. Tem um cânon de Calcedônia que nega a jurisdição universal do Papa. Só que quando você vai ver realmente o que aconteceu nessa controvérsia, é um falso cânon anulado pela autoridade do Sumo Pontífice Romano e que foi aceito pelo próprio bispo de Constantinopla, né? Da Sé que essa jurisdição teria. Né? Então, essa demonstração por parte dos católicos, para mim, desmontou completamente a argumentação ortodoxa, porque era a história pela metade, literalmente. Eu estava recebendo a história pela metade. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.